Olá, meus irmãos. Alegria estar com vocês aqui neste momento e poder falar de um assunto tão importante para as nossas casas espíritas. Você sabia que a triagem é a porta de entrada da maioria das pessoas que procura a casa espírita? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Segundo a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela vem nos falar que a nossa civilização atual é caracterizada por uma riqueza cultural e intelectual, conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, contribuição inestimável das vacinas, produtos farmacêuticos de extraordinário valor, medicações para doenças antes ditas incuráveis, conhecimento sobre as medidas preventivas, sobre o hábito alimentar saudável, sobre as práticas dos exercícios físicos, da importância do contato com a natureza. Sem falar, meus irmãos, dos notáveis avanços na área da cirurgia, dos transplantes de órgãos, de próteses, bênçãos jamais sonhadas pela humanidade. Infelizmente, do outro lado, vamos encontrar altos índices de depressão, de loucura, de desvios de comportamento. Observamos aqui que a nossa evolução espiritual foi bem menor do que a intelectual. A miséria encontraremos sobre os vários aspectos, as drogas que assolam os lares da terra, a busca desenfreada pelo prazer, as fugas espetaculares para os vícios. Outros irmãos alucinados proclamam a liberação do aborto, da eutanásia, lutam pela discriminação das drogas, da maconha. Encontramos irmãos e irmãs que procuram o suicídio antes as diversidades da vida. Sem falar da violência. A violência urbana perversa, a violência doméstica que domina as criaturas. E a família? Podem perguntar. A família encontra-se em crise. A maioria desagregada, somente ligada pelos valores do sangue, longe dos deveres, do amor, do respeito. Enfim, criaturas aturdidas, náufragos sem porto, não sabe qual rumo a seguir. Inevitáveis são as perguntas: como viver neste mundo? Onde encontrar a paz? Existe alguma diretriz para o encontro com o equilíbrio? Existe alguma diretriz para o encontro com a harmonia interior? Para responder todas essas perguntas, precisamos lembrar de Jesus, quando afirmou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse momento, meus irmãos, precisamos recordar o exemplo de Jesus quando esteve aqui na terra, caminhando com seus discípulos e uma multidão o acompanhava. E eis que um cego, Bartimeu, ouvindo, sentindo a presença de Jesus, exclama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não ouve, então ele fala mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus escuta, para, fita-o, chama para mais perto, pergunta, conversa com nosso irmão e atende. Meus irmãos, Jesus é o nosso roteiro, Jesus é o nosso modelo. Nós também não podemos ficar indiferentes às pessoas que nos buscam. Neste momento nós precisamos sintonizar com o coração piedoso do Cristo. Precisamos sentir o envolvimento do Mestre e deixar que Jesus impulsione o nosso braço ao encontro da dor. E junto com ele repetiremos:
Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados. Emmanuel, nosso benfeitor espiritual, sob a psicografia de Chico Xavier, nos ensina que o centro espírita deve revestir das características de um templo, o templo da prece e da oração, de um lar onde encontramos e reunimos a nossa família espiritual, de uma oficina onde teremos as práticas da caridade, de uma escola onde temos as aulas para as nossas almas e também de um hospital. Vocês podem perguntar também de um hospital? Quando o centro espírita funciona como hospital? O centro espírita funciona como hospital na medida que ele busca oferecer o atendimento às pessoas necessitadas que o procuram. E quem são essas pessoas necessitadas que procuram a casa espírita? São pessoas que chegam, muitas vezes, em extrema penúria física, outras vezes obsediadas, muitas atormentadas, muitas sofrendo o peso dos abalos morais. Enfim, a maioria cansadas. E o que eles buscam na casa espírita? Eles buscam o restabelecimento da saúde física, da saúde espiritual. Eles buscam a reconquista da paz, as respostas para suas dúvidas. Então, o atendimento que a casa espírita pode oferecer para essas pessoas. A casa espírita pode oferecer a palavra que orienta, que consola, pode oferecer o Evangelho de Jesus, que é o roteiro de nossa vida, além dos recursos magnéticos, da água fluidificada, do passe, da desobsessão. Meus irmãos, as nossas casas espíritas, elas precisam se preparar para essa tarefa do atendimento. Sob a inspiração do amor, nós somos convidados ao exercício da mediunidade socorrista, através da palavra que orienta, a palavra que conforta e esclarece, a palavra evangelizada, inspirada nas emoções superiores. Essa palavra ela pode ajudar os nossos irmãos a serenar as suas inquietudes, a aplacar as suas paixões, aquietar as suas aflições, organizar as ideias, equilibrar os desejos, renovando o indivíduo, ajudando para que ele esteja forte na sua luta do dia a dia. É uma atividade mediúnica, meus irmãos, porém sem nenhuma manifestação mediúnica. Como utilizar a palavra? Qual modelo devemos seguir? O que eu devo falar? Nosso modelo é Jesus. Jesus que ouvia com respeito para responder com segurança. Jesus que ouvia bondoso, gentil, usava a linguagem compatível com o entendimento da pessoa. Vejamos alguns exemplos de Jesus. Nos ensina sempre a ter palavras de esperança, como na passagem do jovem rico, quando ele afirma que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que os ouviram perguntaram: Jesus, logo quem pode salvar-se? E ele responde: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. No episódio da mulher adúltera, ele nos ensina a não julgar. A frase que celebrizou-se: todo aquele que estiver sem culpa, atire a primeira pedra. E logo após, Jesus ensina também a não condenarmos, quando ele afirma para a mulher: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, meus irmãos,
vimos que em Jesus nós temos o roteiro, os exemplos de como usar as nossas palavras para atender os necessitados que nos buscam. A triagem é uma atividade mediúnica, exige sintonia elevada, ambiente de paz, serenidade e harmonia, clima de nobreza, de sentimento expresso no mais profundo respeito à dor. A triagem é o momento da dádiva da palavra que encoraja, consola, dá esperança. Nós somos convidados para o exercício da mediunidade socorrista através da palavra. Nós necessitamos da sintonia elevada, buscando a inspiração do alto. Esse trabalho, meus irmãos, está pautado na mais pura moral cristã. Dá de graça o que de graça recebemos, sem nenhum tipo de retribuição. E o que precisamos fazer para implantar essa tarefa no centro espírita? Para responder essa pergunta, buscamos a orientação do codificador, que nos orienta à implantação de um curso regular de espiritismo. Então, meus irmãos, sugerimos aos companheiros que queiram formar sua equipe de triagem, implante os cursos regulares do centro espírita, pois é necessário o conhecimento da doutrina espírita, que consola, compreende, explica a dor humana, e é necessário também, meus irmãos, a vivência do Evangelho de Jesus. É necessário o trabalho na área da caridade. É necessário conhecer o sofrimento dos nossos irmãos. A atividade da triagem, ela é de alta envergadura espiritual. Ela exige trabalhadores que sejam devotados no bem, comprometidos com a tarefa de auxílio ao próximo. E como funciona a triagem na casa espírita? Resumindo, meus irmãos, a triagem da casa espírita é aonde atendemos todos que aproximam da casa, que receberão as orientações. Na maioria das nossas casas espíritas, ela funciona às segundas-feiras, pois facilita a sequência do tratamento. Na segunda-feira temos a triagem, depois ela retorna às terças na reunião pública, ouve a palestra, toma o passe, e depois na quarta, onde ela vem para o tratamento espiritual. Na segunda-feira, no dia da triagem, ela é recebida com carinho, com amor. Ela escuta o Evangelho de Jesus, depois as orientações sobre o tratamento, recebe o passe e é encaminhado, então, para o atendimento. E durante esse momento da pandemia, como fazer a triagem? Durante esse momento que não estamos tendo os atendimentos presenciais, utilizamos os recursos tecnológicos que, graças a Deus, podemos disponibilizar. Divulgamos a triagem pelos meios disponíveis. O número do WhatsApp do centro, para que a pessoa entre em contato e agende a sua triagem para segunda-feira. Na segunda-feira fazemos o Evangelho, fazemos orientações utilizando os aplicativos, como exemplo o Zoom ou pelo Facebook. Após o Evangelho, após as orientações, após o passe à distância, os triadores entram em contato com os pacientes. Meus irmãos, para essa tarefa, não se exige o saber do mundo, mas o espírito amadurecido na meditação, no serviço prestado aos sofredores,
no convívio com as boas leituras e no profundo respeito à dor humana. Quando o servidor estiver preparado, meus irmãos, o trabalho aparece. Jesus, o trabalhador incansável, nos convoca à cooperação, abençoe os nossos esforços para o serviço do bem. Muita paz para todos.